Olá, estamos de volta então para falar sobre fundamentos do processo civil brasileiro, né? A nossa preocupação, que ficou bem clara nas exposições anteriores, é com a verticalização do estudo, né, do processo civil. Nós precisamos conhecer as raízes do processo civil, conhecer a doutrina clássica, por exemplo, e saber também fazer a revisitação dos conceitos que foram expostos pelos processualistas clássicos, né? A verticalização significa que nós não podemos nos contentar com afirmações que foram feitas durante muito tempo e que hoje podem ser questionadas. Por exemplo, o processo é uma relação jurídica, né? Acho que os autores aí teria que fazer um levantamento, mas acho que hoje... João, você está falando do processo. Realmente, a doutrina dominante diz que o processo é uma relação jurídica. Sim. Isso. Só que também... Isso é pacífico? Não é pacífico. Não é pacífico. Mas parece que todo mundo... Não, é dominante. A isso. Todo mundo não, eu acho que é dominante, tudo bem. É dominante, sim. Mas veja só uma coisa. Goldschmidt não aceita essa posição de relação jurídica. O processo para Goldschmidt é uma situação jurídica. Certo. E para Guasp, nem situação jurídica é. E muito menos a relação jurídica. É uma instituição. Porque vai além da relação, da simples relação jurídica, né? Da relação jurídica. Correto. Então, correto. Então veja, você lembrou bem, Sim. autores clássicos, né? O Guasp, né? Goldschmidt, poxa, são obras preciosas, né? Do Guasp, do Goldschmidt. Mas veja, entre nós, né, temos autores, colegas até da PUC lá, que defendem essa posição. Olavo de Oliveira Neto e Patrícia Cosolino de Oliveira Neto, né? Rogério Licastro Torres de Mello, né? O Olavo e a Patrícia até dão o conceito de instituição. O que é instituição? Nós podemos, num outro momento, desenvolver isso, né? Mas instituição não é relação jurídica, simplesmente, né? O Rogério Licastro mostra que, com as garantias constitucionais que foram asseguradas, né, pela Carta de 88, abriu-se caminho para ampliação do acesso à justiça. Vejam a importância, portanto, de se consagrarem essas garantias constitucionais, porque se ampliou o acesso à justiça. Agora, eu particularmente tenho uma posição de que também há muito abuso em nome do acesso à justiça. Fala-se em ampla defesa. Preferia falar em defesa adequada, porque muitas vezes, aliás, há abuso no exercício do direito de defesa. Mas vejam, a gente fala em verticalização. No dia a dia forense, e também em trabalhos acadêmicos, fala-se com frequência no princípio da proporcionalidade. Mas seria um princípio ou uma regra? Com a palavra, Willy Santiago Guerra, que sustenta se tratar de um princípio, e o irmão dele, Marcelo,
que acha que é uma regra. Então, vejam bem, nós temos dois eminentes estudiosos, né, com posições diferentes. Agora, você pode encontrar também outras afirmações de que seria apenas um critério ou apenas um método de estudo. Não é propriamente um princípio, uma regra, um método, um critério. Agora, é importante você tomar posição, porque se você entender que a proporcionalidade é um princípio, então você vai aplicar, né, no processo civil com muita amplitude. A própria ideia de direito, né, traz esse componente, que é a proporcionalidade. Aliás, proporcionalidade não é novidade entre nós, né? Não é coisa dos nossos dias. Aristóteles, na Ética a Nicômaco, já usava expressões como meio termo, justa medida. Me lembro até que ele fala de um atleta lá, Milon, parece. Milon, E o que é suficiente para um é insuficiente para outro. Então, o Milon precisaria, digamos, de uma quantidade maior, né, de alimentos do que o homem comum. Mas, enfim, Aristóteles já tratava da proporcionalidade, como se comprova com o uso dessas expressões, meio termo, justa medida, né? Um outro termo que é usado indiscriminadamente, eu diria, né, no processo, é discricionariedade. Mas discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, não é? Seria admissível a discricionariedade no processo civil? Então, eu coloco um problema. Por exemplo, o juiz vai apreciar um pedido de liminar. Ele pode agir discricionariamente? Não. Ele precisa verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar. Então, não há discricionariedade. Agora, no direito administrativo, embora se discuta também hoje sobre amplitude de aplicação, né, da discricionariedade, eu já li alguma coisa aí também com alguma restrição à discricionariedade, porque alguns administradores abusam em nome da discricionariedade. Então, por exemplo, você usar uma verba para reformar uma escola ou construir uma nova. Então, naturalmente, pode dizer, não, vamos construir uma nova, vamos inaugurar, então, não. Mas não seria o caso de se discutir isso? Por que não reformar aquela outra escola que já existe e tal? Bom, eu não quero me meter, né, em discussões do direito administrativo, que nós já temos muitos problemas no processo civil. Imagina, então, no direito administrativo. Agora, vejam bem, tinha falado sobre o processo como instituição. A Beth lembrou aí realmente do Goldschmidt, né? O Goldschmidt fala que o processo é uma situação jurídica, porque as partes não têm propriamente direitos. O autor não tem nenhum direito em relação ao réu, nem o réu em relação ao autor, né? Só depois do julgamento é que ele vai dizer eu tenho direito ou não tenho, não é? Então, seria mera situação jurídica. Mas, claro que muitos outros termos, expressões, são passíveis de discussão, né? Nós já vimos a efetividade do processo, conceito de efetividade do processo, não vou repetir aqui, já foi dito antes, né? Mas, por exemplo, os institutos fundamentais do direito processual civil. É preciso revisitar isso. Como revisitar? Por exemplo, os autores, ou muitos, escrevem que jurisdição é o poder de dizer o direito. Será que é o poder de dizer o direito? Ou é manifestação do poder? Não é o poder, é manifestação do poder, né?
poder seria o judiciário, ou enfim. Além disso, a jurisdição é monopólio do poder judiciário? Aí vem a discussão. A arbitragem é atividade jurisdicional? Não é? É polêmica a questão, mas há doutrinadores que sustentam que se trata realmente de atividade jurisdicional, então, não é, João, Beth? Vamos lembrar aquela posição da ADA, que eu acho que é muito sobre importante. O conceito de jurisdição. Exatamente. Eu acho que ela ensaio sobre a processualidade. Isso, exatamente. A obra recente, né? E eu acho que ela traz uma ideia muito interessante sobre jurisdição. Uma ideia nova, uma posição nova. Exato. Que tem jurisdição com processo e processo sem jurisdição. Mas é uma coisa que chocaria, né, os clássicos, dizer que existe processo sem jurisdição e jurisdição sem processo. Mas ela demonstra que sim. Por quê? Processo sem jurisdição. Processo administrativo. É processo, não é procedimento. Tem as garantias constitucionais, é processo. Tal como o processo judicial, né? Agora, processo sem jurisdição, portanto, processo administrativo. Jurisdição sem processo, para os que defendem, claro, os meios alternativos de solução dos conflitos, seria um exercício de jurisdição, né, sem processo. Então, leiam o ensaio sobre a processualidade, da professora Ada Pellegrini Grinolfo, e parece uma novidade realmente nessa matéria. Agora, além da jurisdição, o conceito de ação. Hoje acho que está um pouco fora de moda, vamos dizer, falar sobre as várias ações, né? Há preferência pela expressão tutela jurisdicional. Por quê? Porque tutela jurisdicional significa proteção de direitos, diz Marinoni, proteção a direitos ou de direitos, né? E a tutela jurisdicional pode ser padrão ou pode ser diferenciada. Na diferenciada você tem a presença da sumariedade do processo, quer dizer, procura se abreviar e tal, mas isso também não é novidade, né? É uma antiga novidade, porque o Lobão, que não é nem o senador e nem o cantor, né? É o Manuel de Almeida Souza de Lobão, que é um português, né? Que escreveu obras sobre processos sumários. E ele se insurgia contra o que ele chamava de dilações indevidas. Entenda-se, chicana, né? Ele se insurgia há 200 anos atrás. Ele se insurgia contra dilações indevidas. Peguem os livros, eu tenho aqui na biblioteca, se alguém quiser eu mostro. Tenho uns exemplares preciosos de 200 anos atrás. Aí já é uma coleção também, não é? Não tem a ver aqui com a discussão. Muito bem. Agora, outro aspecto, outro ponto que merece especial atenção é o contraditório. Porque todo mundo diz, é preciso observar o contraditório. Mas o contraditório é simplesmente a defesa. Então, o autor entra com a ação, o réu vai exercer o contraditório. Não, pera um pouquinho. Hein? O contraditório não é só a defesa. Porque antes da Constituição de 88, os autores falavam sobre o contraditório, mas falavam assim, en passant. Uma página e meia, pouca coisa. Depois de 88, depois da Constituição, aí sim os processualistas começaram a aprofundar, né? Exatamente, a verticalizar o contraditório. Isso, exatamente. Então, antes, tínhamos dois elementos só,
o contraditório? Era chamavam de binômio a informação e a reação. A informação, obrigação do autor entregar todos... Obrigação não, ônus, né? É, bom, tudo bem, mas ônus aí sim. é outra. Tá certo, ônus do autor. O autor tinha o ônus de apresentar os fundamentos... Fatos e fundamentos. Fatos e fundamentos do seu pedido. Certo. E o réu, a reação de contrariar esses fatos. Pela contestação, por exceções, isso. Né? Isso era pacífico. Era só isso que existia. Binômio. É um binômio. Depois do advento da Constituição de 88, passou a ser chamado pelos processualistas de trinômio, que era... o Dinamarco particularmente, Sim, né? Era afirmação, reação e participação. Aliás, é importante, eu me lembro que o professor Dinamarco, nosso amigo, aliás, lembra, né, que Canuto Mendes de Almeida, de quem fui professor na São Francisco, né? Vejam a minha idade, né? Você foi aluno, não professor. Eu fui aluno, falei professor? Falou. Puxa, olha aí, lapsus linguae. aluno do Canuto Mendes de Almeida. Ele defendia a posição de que se tratava de um binômio. E o Dinamarco mostra que, na verdade, se trata de um trinômio. Depois nós temos outros autores, né? Enfim, o Trocken, o contraditório dinâmico, né? Que a Beth lembrou, e do trinômio. Né? O trinômio, então, informação, reação e participação. E o código agora fala em cooperação. Então, precisamos discutir o que é essa cooperação, não é? O autor vai cooperar com o réu com o autor? Não é bem isso. Cooperar com a justiça, não é? Não formular pedidos incabíveis, não protelar, né? não usar chicana, etc, né? Mas vejam... Tem uma outra coisinha aí no contraditório, eu acho que é muito importante, porque existe uma confusão. Tem muita gente que fala que o contraditório, ele é deferido. Não, ele é diferido. Porque ele pode ser diferido. Pode ser diferido, ou seja, ele pode adiar, o juiz pode adiar a manifestação do réu. A manifestação do réu, sim, posteriormente a uma decisão. Por exemplo, uma pessoa precisa com urgência ser internada no hospital. Né? Até se esperar o convênio médico aparecer para dizer se precisa, sim, ou não precisa, se ele tem ou não tem direito, ele pode morrer. Então o juiz não ouve o réu antes. Não ouve o réu antes. Ele estaria sendo violado o contraditório aí? Não. Naturalmente é o contraditório diferido. Diferido, não deferido. É importante realmente ressaltar isso, né? Agora, um aspecto importante do contraditório é a prova, o direito à prova. Seria um direito, uma garantia, um aspecto do contraditório e tal. Mas vamos ficar com o direito, porque o código diz que as partes têm o direito de utilizar todos os meios, né, legais que forem previstos em lei ou não. Então elas têm o direito. Agora, a pergunta é, né, se o direito à prova significa o poder ou a possibilidade de requerer a produção de prova, ele se exaure nisso ou vai além? Não, acho que vai além, né? Não basta requerer as provas, é preciso que seja assegurado o poder de realização, de produção, como diz a doutrina, produção das provas. E não só isso, a possibilidade também de exigir que o juiz, na sentença, examine as provas produzidas. Não que aceite, não existe o direito
de exigir que o juiz aceite as provas produzidas, mas ele tem que se manifestar sobre as provas produzidas, né? Então não basta, como eu já vi em caso aí, até cheguei a dar um parecer, porque era tão evidente a coisa, em que a sentença diz, não, o perito judicial é pessoa da confiança desse juízo e, portanto, rejeito as objeções, as críticas dos assistentes. Não, não pode, isso não é fundamentação, né? Não é fundamentação. Nós vemos fundamentação da sentença, que é complicado. Agora, outros aspectos existem, né? Em relação ao direito à prova, que a gente podia discutir. Por exemplo, eu me lembro que o professor Frederico Marques, o grande professor Frederico Marques, escreveu que o juiz é o perito dos peritos. Mas eu fico pensando... Ele dizia que o juiz era o perito dos peritos, seria peritus peritorum. Peritus peritorum, perito dos peritos, está em latim. Perito dos peritos. Mas escuta, João, você acredita numa coisa dessa? Porque você judicou muitos anos e tal. O juiz, ele está ali não como um perito. O juiz nem... Não, ele não é... Exato. Ele pode até entender daquela matéria, né? Mas a função dele não é de perito. Não, é de julgar a ação. Também, exatamente. Então, eu acho que não existe... O peritus peritorum, não. Ele não é nem mesmo perito peritus simplex. Em latim, peritus simplex. Perito simples. Agora, peritus peritorum, não dá. Realmente, a função jurisdicional não é esta. Se ele nomeou um perito, o perito é um auxiliar do juiz, diz a doutrina. Então, ele nomeou o auxiliar. Por quê? Porque ele não tem conhecimento suficiente de medicina, de engenharia, de contabilidade, etc, etc, né? E uma última questão, porque nós estamos avançando aqui, que costuma se repetir, aliás, eu até me penitencio, porque eu já escrevi no passado, né? O juiz é o destinatário da prova, ou das provas. Hoje eu mudei um pouco aí, dizendo, o juiz é o principal destinatário das provas. Por que isso, né? Por que essa mudança de posição, né? Será que o juiz pode ser considerado um destinatário da prova? E as partes, como que ficam? Elas também. As partes têm interesse também. Tem interesse, né? Então claro. Elas também têm... Tem interesse em recorrer, exatamente. Por exemplo, se perder, recorre com base nas provas produzidas. Então, e não é só isso, né? Eu acho que... Não é só isso, porque a parte, ela pode, ao mesmo tempo que ela pede uma prova, né? Ela fala assim, não, eu faço questão dessa prova, tal. E pode ser que aquela prova... Não, ela está fazendo a antecipação da prova. Não, ela pode não se beneficiar com aquela, por exemplo, com a testemunha... prova... que ela trouxe para... pode... Sim, não, mas tem a antecipação da prova, né? Bom, que eu posso... A antecipação da prova, claro, eu posso ingressar em juízo, pedir uma perícia, por exemplo, num imóvel que eu tenha e que começaram algumas rachaduras a aparecer, eu quero saber... Põe a culpa no vizinho. Não, é o vizinho que é culpado, o metrô que é culpado... O bonde que passava na rua, que era ocupado. Opa, enfim. Bonde não. Não. Vamos lá, né? Nós temos que ir lá atrás, né, também. Sim. Mas não seria isso. Por quê? Porque eu posso ver que aquelas provas que eu pedi, a antecipação da prova, não vai me beneficiar. A perícia que vem não vai me beneficiar. Resultado contrário, né? Exato, eu posso colocar na gaveta ou posso até... com essa perícia, com essa produção antecipada... Tentar convencer o adversário. Tentar falar com o vizinho ou com alguém e fazer um acordo. Tal. Exatamente. Isso aí foi... Isso é muito interessante. Isso foi defendido pelo professor Flávio Archel, né? Na sua tese conhecida e tal, que tornou livro, né?
produção antecipada de prova, quer dizer, não há necessidade de urgência, eu posso ter interesse em produzir aquela prova justamente para chegar para o vizinho e falar, olha, eu tenho essa prova aqui, né? Vamos conversar? Se ele falar, não vamos conversar, bom, então eu entro com ação, né? Bom, eu acho que eu já falei muito por hoje, e aí, Beth, vamos em frente, né? Esperando os próximos passos aí, né? Um abraço a todos, né? Boa noite, né? Boa noite ou bom dia. Agora já é boa noite. Estamos aqui no Guarujá, escuro aqui, uma neblina, não se vê nada. Boa noite a todos, então.